Olá, eu sou o Fábio Pinheiro, eu sou médico psiquiatra e eu estou fazendo essa série a respeito do primeiro episódio de psicose, tá? Por que eu estou fazendo esses vídeos? Porque eu acho muito importante, esses vídeos fazem parte de uma psicoeducação que a gente faz com as famílias que estão aos nossos cuidados lá na Clínica Huxley, que eu sou diretor, porque a compreensão do que é a doença e do que são os sintomas e como tratar dele, ajuda muito no prognóstico, quer dizer, os pacientes que a família compreende o problema, ela adere ao tratamento médico, ela segue aquilo que o médico aconselha, o paciente tem um prognóstico melhor, quer dizer, ele vai ter um curso da doença bem melhor, e também diminuir a ansiedade, porque a psicose é uma doença muito estranha, causa muito estranhamento e muito estresse para a família. Então, conhecendo o problema, vamos minimizar o estresse da família e também melhorar o prognóstico dos pacientes. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, isso é muito importante, porque a psiquiatria e a saúde mental no Brasil, ela é divulgada de uma forma muito confusa, ninguém tem uma ideia clara do que são esses sintomas. E com esses vídeos eu pretendo esclarecer bem com essas vantagens que eu apresentei. Hoje vai ser sobre o transtorno psicótico breve, né? São doenças normalmente de prognóstico bem melhor que a esquizofrenia e outras psicoses, que tem um curso mais longo, às vezes se tornando crônicas. A pessoa vai precisar tomar remédio e fazer tratamento muitas vezes para o resto da vida. No caso do transtorno psicótico breve, né, o prognóstico é bem melhor, a pessoa volta ao normal com o tempo e com o tratamento, tá? Tem até uma certa dificuldade, como eu disse que as coisas são confusas, não é só aqui no Brasil não. No DSM-5, que é o critério americano de diagnóstico, o nome da doença é transtorno psicótico breve. E para o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, 10ª revisão, que a gente usa aqui no Brasil, é transtorno psicótico agudo e transitório. Mas ambas tentam descrever a mesma patologia. Então vocês vejam como uma coisa confusa. Para a gente desfazer essa confusão, o transtorno psicótico ele pode se tornar crônico, que é um problema mais arrastado, que a pessoa vai ter que tomar remédio e tratar por muitos anos, ou ele pode ser transitório. Ele tem aquele episódio, popularmente conhecido como surto, e esse surto remite, a pessoa consegue voltar a funcionar e ter a sua personalidade funcionando normalmente de volta. Por isso que é importante esse vídeo. Para facilitar as coisas, eu vou utilizar os critérios diagnósticos do DSM-5. Então, como é que isso acontece? A pessoa estava levando uma vida normal, sem nenhum problema, e ela começa a apresentar esses sintomas que eu vou descrever. Um delírio. Um delírio é uma falsa crença em coercível argumentação, quer dizer, não adianta falar para a pessoa que ela está doente, que aquilo não é real, né? E que toma a personalidade como um todo, a pessoa passa a viver em cima do delírio. Esses delírios, eles mudam através do tempo, de acordo com a cultura, né, de acordo com o que passa na mídia, etc. Um delírio muito frequente é o delírio de perseguição, acreditar que está sendo perseguido por alguém, pela polícia, até por extraterrestres, né? Delírios de influência, por exemplo, que um vizinho ou alguém está controlando os pensamentos através do celular ou através de computadores. São, por exemplo, coisas que a pessoa acredita piamente, né, e causa muito transtorno. Às vezes, né, esses delírios são tão reais, e a pessoa fala com tanto fator de convencimento, que a própria família começa a acreditar na falsa crença do paciente até perceber que isso é uma doença, tá? Então, o primeiro critério é o delírio. O segundo critério são as alucinações, são alterações da sensopercepção, né? A mais comum alucinação nos episódios de psicose são as alucinações auditivas. Elas podem ser imperativas, podem xingar, ou podem até mesmo sugerir que o paciente se mate, tá? Então a pessoa escuta aquilo mesmo, não tem ninguém falando aquilo para ela. A alucinação auditiva tem um caráter de realidade muito grande, também é incoercível a argumentação, que a pessoa não está ouvindo, que isso é bobagem, que essa coisa da cabeça dela. Ela vai acreditar sim
que o vizinho está controlando o pensamento dele ou está sendo vigiado através de webcam. São esses os delírios mais comuns que a gente tem hoje em dia. Mas qualquer pensamento assim bizarro, qualquer crença bizarra, o delírio pode ser místico, religioso, a pessoa pode achar que é o novo Messias, que é Cristo, que é Maomé, e passar a viver em função disso. Uma pessoa até que então não tinha essas ideias, tá? E o terceiro critério é o discurso desorganizado. A pessoa, o que popularmente se diz é não falar coisa com coisa. A pessoa fala, mas ninguém entende o que ela fala. Ela faz uma confusão com as palavras, fala por associação de fonemas, palavras que não têm raciocínios e conexões de coisas que não têm sentido, tá? O quarto critério é o comportamento grosseiramente desorganizado. Em função dos delírios, das alucinações e do discurso desorganizado, o paciente começa a ter comportamentos bizarros. Ele pode ficar parado por muito tempo, olhando para o nada, ele pode falar sozinho, ele pode tomar banho e ficar tomando banho o dia inteiro, né? Ele pode fazer um discurso num lugar que não tem ninguém. Esse também é um sintoma que socialmente é muito difícil de ser contornado, tá? Então, para ser uma psicose breve, né, uma psicose aguda com bom prognóstico, existem alguns critérios. O primeiro critério é o delírio, o segundo é a alucinação, o terceiro é o discurso desorganizado e o quarto é o comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. Isso segundo o DSM-5. Uma coisa importante, os três primeiros critérios, o delírio, a alucinação e o discurso desorganizado, um deles tem que ter, tá? Se não tiver nenhum desses três, trata-se de outro diagnóstico. Pode ser outra coisa, pode ser um delírio, né? Pode ser outra patologia, pode ser alguma intoxicação, alteração neurológica e etc. Para ser um quadro psiquiátrico chamado de psicose, tem que ter pelo menos um dos três primeiros critérios, ok? Então, a duração do episódio é uma coisa muito importante, né? Porque a pessoa estava bem lá, da família, a esposa, o filho, o pai, né? Um amigo, e de repente começa a ter um comportamento bizarro, ter delírios, ter alucinações, alterar totalmente a rotina, com grandes prejuízos, muitas vezes até se colocando em risco. E a primeira coisa que a família quer saber é quando isso vai passar, quando é que eles vão ter o familiar de volta, tá? Para ser um episódio psicótico breve, até, segundo o DSM-5, até 30 dias de duração dos sintomas, né? De 1 a 30 dias. Um dia só com os sintomas já é considerado um episódio psicótico, e até 30. Se passar de 30, já é outro diagnóstico. Como, por exemplo, a esquizofrenia, que é uma psicose que tem um prognóstico pior, que a pessoa vai ter que tomar remédio, se não para o resto da vida, por muitos e muitos anos, tá? Pelo nosso critério aqui, que é o critério do CID-10, eles acreditam que a psicose breve pode durar até 3 meses, tá? A minha experiência pessoal com esses pacientes, ela corrobora os critérios do CID-10. Eu já vi muita gente com mais de um mês de sintomas de psicose, com 60 dias ou até um pouco menos de 90, terem uma remissão completa. Então a minha experiência como psiquiatra, ela está mais para o critério do CID-10, que é o Código Internacional de Doenças 10ª revisão, que é adotado aqui na América Latina, do que com o critério americano, que é o DSM-5, tá? Então isso é muito importante, as famílias ficam, como é que é? Meu familiar vai melhorar? Não vai melhorar? Isso é crônico? Isso tem cura? Não cura? Esse tempo de até 90 dias, de 3 meses, eu sempre falo isso para as famílias, né? Ele é um preditor muito importante. Se a pessoa tiver uma boa melhora, conseguir se recuperar nesses 90 dias, o prognóstico é bem melhor. Se não melhorou até 90 dias, com os esforços de usar antipsicóticos, uma coisa, remédio é obrigatório nesses casos, né? Aí o prognóstico se torna pior. Bom, sobre os fatores de risco para psicose, o mais provável mesmo é a herdabilidade, quer dizer, ter mais gente na família com história de psicose, sabe?
Isso às vezes a gente meio difícil de saber. Primeiro que as pessoas escondem muito, né? A vergonha da loucura, de um parente ter ficado louco na família e tal. Existe muito esse preconceito, né? Que não deixa que as pessoas comentem com os outros familiares, tá? Ou então confunde com o uso de droga, com bebida, com momento de vida, até mesmo com causas espíritas, religiosas, possessão, esse tipo de coisa, tá? Mas assim, a gente fazendo anamnese e procurando na família, esses episódios eles aparecem em pessoas que sempre tem mais alguém da família que tem um diagnóstico parecido, tá? Estressores agudos, como separação, perdas financeiras grandes, abandono de família, tudo, parecem ter alguma participação. Antigamente a gente acreditava na psicose reativa, breve, como se chamava antigamente. A psicose breve tinha vários nomes, buffet delirante, psicose histérica, isso tudo hoje em dia não se usa mais. E tem os estressores crônicos, né, como insegurança alimentar, migração, para as pessoas que são refugiadas, né, políticas ou de guerra, estão mais sujeitas a ter episódios de psicose, mas isso ainda é controverso. Parece que em países de baixa renda e média renda, ela é mais frequente. Bom, gente, estamos chegando aqui ao fim da nossa videoaula, tá? Então, assim, o primeiro episódio de psicose nem sempre é esquizofrenia. Muitas vezes ele pode remitir, quer dizer, os sintomas podem desaparecer, a pessoa voltar ao normal. O que deve ser feito? Deve-se procurar um psiquiatra. Esse psiquiatra ele tem que ser um médico, tá? Porque ele tem que fazer uma avaliação clínica detalhada para descartar outras causas psiquiátricas semelhantes à psicose breve, tem que saber avaliar exames laboratoriais, tem que saber fazer exame clínico, tá? A psicoeducação da família, que é isso que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, ela é importantíssima. A família tem que estar consciente do que é o problema, como se lida com o problema, os efeitos do remédio, as doses, horário de tomada. Muitas vezes é preciso fazer o manejo, o paciente não aceita algum efeito colateral. Existem vários antipsicóticos, tem os de primeira geração, de segunda geração, tá? O tratamento medicamentoso ele é imprescindível, não pode deixar de fazer, porque ele diminui os sintomas, diminui o risco de tudo que pode acontecer com uma pessoa que está em quadro de confusão mental por aí, tá? E o acompanhamento com colegas psicólogos é muito importante, por causa do próprio impacto que essa doença causa na família. É um estressor muito forte. Muitas vezes a pessoa sai do episódio de psicose, mas as pessoas da família ficam com outros problemas psiquiátricos devido ao estresse, tá? Então deve sim ser procurada uma psicoterapia familiar, procurada uma psicoterapia para o indivíduo elaborar o que esse episódio, o que representou na vida dele, o quanto ele foi afetado, e também uma psicoterapia para o pessoal da família, para que eles tenham uma adesão maior ao tratamento, compreendam melhor, saibam lidar com as suas emoções em relação àquele familiar, tá? Enfim, é uma doença que tem um prognóstico bom, porém ela afeta muito a pessoa, pode aumentar a morbimortalidade por outras causas ao longo da vida. O acompanhamento deve ser consultorial, deve ser atento, deve-se fazer um bom vínculo com a pessoa para evitar que isso aconteça de novo, tá? E mais, assim, o último recado: se for feito o diagnóstico de esquizofrenia, se a pessoa que usava droga parar de usar droga, se a pessoa tomar a medicação direitinho, como o médico funciona, fizer as técnicas de reabilitação, fizer sua psicoterapia direitinho, mesmo pacientes esquizofrênicos podem ter uma qualidade de vida muito boa, tá? Então não se apavorem. As pessoas que estão com gente internada com a gente, esperando esse prazo, vamos cruzar os dedos para que haja uma remissão dos sintomas nesse prazo de até 3 meses. E caso não tenha, estamos juntos. Vamos dar a melhor qualidade de vida para essa pessoa e vamos minimizar muito o impacto desse problema em todo mundo, tá bom? Então um abraço, até o próximo vídeo.